Olá, eu sou Carla Moreira, sou fonoaudióloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a Páscoa e as mudanças de hábitos com as crianças. A gente está num período de Semana Santa, se aproximando do nosso domingo de Páscoa e, ao mesmo tempo, vivenciando aí alguns dias um período de quarentena em meio a uma quaresma. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre alguns símbolos dessa Páscoa, sobre o que é realmente a Páscoa para a gente. Se a gente for pensar na Páscoa dentro de uma visão cristã, a Páscoa ela significa a ressurreição de Jesus. Mas antes disso, ela já marcava uma passagem do inverno para a primavera. E o termo Páscoa, ele vem do hebraico, que significa passagem. Então, se a gente for fazer uma analogia desse termo, né, do significado de Páscoa, a gente está, na verdade, vivenciando essa passagem de uma forma muito forte esse ano. Né? A Páscoa esse ano talvez tenha um peso muito forte para a gente, porque é realmente uma passagem, ou deveria ser. Então, o que a gente está vivendo esses dias deveria ser para a gente uma passagem de hábitos antigos para hábitos novos. E isso ser passado também para as nossas crianças, como uma oportunidade. Se a gente for pensar na Páscoa e em alguns símbolos da Páscoa, um grande símbolo que a gente tem para as crianças da Páscoa sempre foi o ovo de Páscoa, né? A representação do ovo da Páscoa é a representação do símbolo da vida, de uma nova vida. Então, os ovos de Páscoa, eles eram dados antigamente como ovos que eram pintados e presenteados às pessoas como o desejo de uma nova vida para aquela pessoa. Daí a gente passou a substituir esses ovos pintados por ovos de chocolate. E hoje, o que a gente tem para as nossas crianças? São os ovos brinquedos, né? São os ovos em que o que vale mais não é o chocolate, nem é o formato, porque a gente tem muitos que nem tem formato de ovo mais. O que vale é o brinquedo. E o que a criança pede pra gente não é mais o ovo de chocolate, é o brinquedo que vem ali. E o que acontece na nossa Páscoa? As crianças começam a ganhar esse ovo brinquedo muitos dias antes, porque isso já é vendido bem antes. Então ela começa a ganhar isso bem antes, começa a abrir esses ovos de uma forma compulsiva, ela vai abrindo, tira o brinquedo, já começa a brincar com aquilo bem antes, e aí pega o próximo, brinca de novo aqueles 5 minutos de fama com o brinquedo, pega o próximo porque ela ganha o ovo de Páscoa dos pais, dos avós, dos tios, do padrinho, do vizinho, né? Então são vários. E aí, o dia que era por ritual ser entregue esse ovo, que era o domingo de Páscoa, já não é mais. Esses ovos são entregues antes, esses brinquedos são usados bem antes, e o símbolo em si, o que representava o ovo de Páscoa dentro desse cenário todo, foi perdido ao longo desses anos. Então, hoje, nesse período que a gente está agora, dessa passagem, por que não rever esse hábito? Hoje a gente está com a possibilidade realmente de fazer pedidos de chocolate via internet. Você pode pedir o ovo de Páscoa para a criança e receber em casa. Facilita para a gente não se expor na rua. Mas não será tempo da gente rever esses pedidos, da gente rever a quantidade que a gente está dando, o porquê a gente está dando e a forma como a gente está entregando isso. Que símbolo tem aquilo? O que é que a gente perdeu nesse período? Porque entregar isso num domingo também é fazer a criança aprender a esperar um momento, a criança perceber e entender símbolos, rituais, o tempo de espera, o significado que tem, o que é dado a ela, o que é entregue a ela, dar mais valor ao que ela recebe. Se é dado um ovo, se é dado um ovo brinquedo,
que seja saboreado aquilo que foi dado e que seja vivenciado por mais tempo e com mais sentido aquilo que foi dado, aquilo que foi presenteado. Então vamos rever, por que não de repente pintar os ovos, rever esses ritos antigos com a criança agora? Então vamos rever nesse período da gente de Semana Santa esse sentido, esse significado hebraico da palavra Páscoa como passagem. Porque a gente está em uma época, vivenciando uma época de passagem do que a gente achava que controlava, para o que a gente está vendo que não tem controle, que é essa situação toda que a gente está vivendo agora, né? Desse caos emocional todo que a gente está vivenciando. Então também é época da gente vivenciar com as crianças mudanças de hábito, mudanças do que elas estavam conhecendo e vivenciando até agora. A gente vem falando disso, a cada ano a gente fala sobre o consumismo, sobre os hábitos com as crianças, e a gente passa ano após ano falando disso, questionando o consumismo, questionando os hábitos, e hoje a gente tem uma situação real de passagem de antigos hábitos para a possibilidade de novos hábitos. Não será um momento de rever isso a partir desse consumismo dos chocolates, do símbolo da Páscoa, que é o símbolo que está muito atrelado à criança, que é o ovo de Páscoa. Então vamos rever nesses dias essa nossa passagem. Fiquem todos com muita saúde. Se vocês gostaram do vídeo, deem o seu like e se inscrevam no canal. E compartilhem com os amigos.